Bom, então vamos dar início à nossa aula. Boa noite a todos vocês, todos os presentes, a todos que possam vir nos assistir depois, né? Se Deus quiser, vão ser bastante gente. E nós vamos dar início, vamos fazer a nossa prece, agradecendo a Jesus, ao Deus nosso Pai, que é todo amor e bondade, por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos, que Jesus possa nos abençoar, nos envolver neste momento. Que nossa aula possa ser de muito proveito para todos aqueles que possam assisti-la. Ampara, Senhor, todos aqueles que sofrem neste momento. E fique conosco hoje, agora e sempre. Graças a Deus. É uma pena que as meninas não entraram ainda. Será que elas vão entrar? Mas porque eu vou colocar duas musiquinhas para a gente começar. Eu vou botar uma outra primeiro, porque uma delas é aquela que a Maria Luísa, que a Manuela pediu semana passada. Mas vamos lá. Vamos ver se vai dar certo. Vou colocar outra para ver se dá tempo. Se às vezes ela entra, ela assiste a outra. Eu tenho para casa, mas não quero nem saber. 10 páginas inteiras de questões pra responder. Prefiro ir lá fora pra brincar. Mas antes de fazer besteira, eu paro pra pensar o que Jesus faria em meu lugar. O que Jesus faria em meu lugar. Chega um coleguinha e me dá um beliscão. Daí fico nervoso e dá de um pimentão. É claro que eu quero revidar, mas antes de fazer besteira eu paro pra pensar o que Jesus faria em meu lugar. O que Jesus faria em meu lugar. Mamãe me proibiu de assistir televisão, mas corro escondida e o controle tá na mão. Mamãe tá longe, não vai escutar. Mas antes de fazer besteira eu paro pra pensar o que Jesus faria em meu lugar. O que Jesus faria em meu lugar. Eu quero um brinquedo, sei que é caro demais. Papai diz que não pode e eu não deixo ele em paz. Eu quero e vou gritar. Mas antes de fazer besteira eu paro pra pensar o que Jesus faria em meu lugar. O que Jesus faria em meu lugar. Hoje é domingo, tem evangelização, mas tenho tanto sono e o meu quarto está tão bom. Dormir até a hora de almoçar. Mas antes de fazer besteira eu paro pra pensar o que Jesus faria em meu lugar. O que Jesus faria em meu lugar. Ah, que bonitinho. Lindo. Para pensar, né, gente? Toda hora que a gente fizer alguma coisa, o que Jesus faria em meu lugar? Gostei dessa. Muito bom. Então vamos lembrar. Depois eu vou deixar para colocar um pouquinho depois a outra música, depois a gente coloca, que é aquela que a Manu pediu, que Não é Mole Não, da Rapadura, né? Vamos fazer daqui a pouquinho eu ponho, então. Às vezes, quem sabe, contextualizando. Então, vamos só lembrar que na outra minha aula, a gente estudou o prefácio do livro Jesus no Lar. E lá a gente, naquele dia, não sei se vocês lembram, mas a gente falou de Jesus, né? O que Jesus é para nós? Nós falamos que alguns estudiosos acham alguma coisa, os filósofos acham outro. Aí tem a multidão que vê Jesus, acha lindo, maravilhoso, mas também não faz nada. Aí tem os discípulos, que são aqueles mais próximos de Jesus, não é? Que são aqueles que
já entendem, já seguem Jesus, e depois tem um apóstolo, que é aquele que aprendeu tanto que já pode ir falar do mestre, né, de Jesus, sem que Jesus esteja por perto. Então, e Jesus sempre falava assim, com eles sobre isso, né? Então, porque Jesus era chamado de mestre, né? Quando chamavam ele de mestre, ele aceitava, né? Então, hoje nós vamos para o primeiro capítulo. Vou mostrar aqui. Vou deixar a música para o final. Então, hoje nós estamos no primeiro capítulo desse livro, que é Jesus no Lar, é o capítulo número 1. E ele chama o culto cristão no lar. O que é o culto cristão? É uma coisa que nós, no Espiritismo, nós usamos muito, que é ter um dia na semana para poder reunir a família, falar sobre as coisas espirituais, ler um livro, ler algum texto, conversar, né? Sobre Jesus, sobre cristianismo em geral. Qualquer pessoa pode fazer, não precisa ser só espírita, não é? Então, nesse livro, nesse primeiro capítulo, Jesus vai, vamos dizer assim, inaugurar, ele vai fazer o primeiro culto cristão no lar que existiu desde que ele veio na Terra. Porque Jesus acostumou como ele não tinha casa, assim, um lugar certo, ele andava com os discípulos, ele ficava muito na casa do Pedro, que era um dos apóstolos, um dos discípulos dele. Então, morava lá o Pedro, a sogra dele, a família do Pedro. Então, na hora depois, eles comiam juntos ali, e aí eles começavam a conversar. E esse livro todinho vai fazer isso. Cada vez vai acontecer alguma coisa num capítulo, que são capítulos sempre bem pequenos, em que Jesus começa a conversar com eles. E isso é que vai virar depois o culto no lar, né? Então, o livro, a leitura começa dizendo assim: povoara-se o firmamento de estrelas dentro da noite prateada de luar. Essas reuniões sempre eram à noite, depois que eles trabalhavam, eles já estavam assim, a maioria deles eram pescadores, eram homens muito simples, mas eles gostavam de reunir ali em torno de Jesus. E aí sempre é bom no livro, quando a gente vai ler, é gostoso, né? Quando o autor sempre procura dizer se é de dia, se é de noite, se estava bonito, se estava chovendo, se não estava. Então, aí a gente, para quê? Por quê? Porque aí você já imagina a cena. Você imagina Jesus numa noite de luar, muito bonita, né, num firmamento, cheio de estrelas. Então, só para a gente já se ir ambientando, olha como é que é legal, como eles escrevem, né, as coisas para a gente já se sentir perto dele. Aí, o que vai falar? Que Jesus estava lá, instalado provisoriamente ali na casa do Pedro. E o que ele vai pegar? Ele vai pegar os sagrados escritos, ou seja, as escrituras antigas, porque naquela época não tinha evangelho, não tinha livro dos espíritos, não tinha os evangelhos novos, não é? Que depois que eles vieram, que os apóstolos de Jesus, cada um deles começou a escrever depois, mas muito tempo depois, até depois de Jesus ter sido crucificado. Então, o que eles liam naquelas ocasiões eram as escrituras antigas, né, do Antigo Testamento, que contava a história do Noé, do Moisés, da formação do mundo. Por exemplo, tinha, no caso, as tábuas, né, as tábuas da lei, os 10 mandamentos. Então, tudo isso, os profetas. Quem que eram os profetas? Aqueles que tinham alguma experiência, né, tinham uma mediunidade e sentiam estar perto de Deus, ouviam alguma coisa e faziam o que chamavam-se de profecias. Por exemplo, o profeta Isaías foi que previu que viria um Messias, que Jesus viria, né, para salvar. Não é? Depois a gente fala uma outra coisa, de alguma coisa, por enquanto vamos ficar só nisso mesmo, tá? E aí, o que aconteceu ali? Eles estavam lá, todos conversando, provavelmente, às vezes, em torno de uma mesa, ou tinha bastante gente ali em volta, porque Jesus tinha esse magnetismo. Então, as pessoas gostavam de estar por perto. Mas aí as pessoas estavam lá conversando, amenidades, conversando, às vezes, coisas não tão produtivas, né? Que, olha, como se quisesse imprimir um novo rumo à conversação. Jesus estava vendo que as pessoas estavam falando, assim, coisas que não eram tão interessantes,
mas aí com muita bondade, com paciência, que às vezes se as pessoas estão falando umas coisas que você não quer ouvir, você fica aborrecido, né? Jesus não. Jesus falava com educação, com bondade, e aí ele chamou eles para uma conversa de mais conteúdo, que não fosse aquelas abobrinhas que eles estavam falando. E Jesus tem uma outra característica interessante, que é uma característica muito boa para qualquer professor. Ele sempre faz uma pergunta. Quando alguém pergunta alguma coisa, ele faz outra pergunta. Então, ele diz o seguinte: Simão, que faz o pescador quando se dirige para o mercado com os frutos de cada dia? Você vê que ele faz essa... Simão é o Simão Pedro, que é o dono da casa. E o Simão, ele é um pescador. Então, por que Jesus pergunta para ele o que faz o pescador? Porque ele sabe. Ele está partindo de uma coisa que o Simão sabe fazer. Se fosse comigo, acho que ele ia perguntar assim: ô Rita, lá na sua loja, quando você vai comprar um produto, o que você compra? Aí eu ia responder: eu vou comprar um produto mais barato, de boa qualidade, né? Mas o Pedro era pescador. Então, Jesus pergunta para ele o que como que ele faz, né? Quando ele vai para o mercado, com os peixes que ele pescou. E aí Pedro vai responder: eu escolho os melhores peixes. Porque ninguém compra. O pescador, o que ele faz? Ele pega os melhores peixes. Os peixes pequenininhos, eles costumam até devolver, né, para que eles possam crescer e, numa outra ocasião, serem pescados maiores. Então, o pescador ele vai escolher o quê? Um peixe bom, porque senão ele não consegue vender. É o óbvio, né? E aí ele vai perguntar: e o oleiro? O que é o oleiro? O oleiro é aqueles que fazem vasos de barro. Na época de Jesus, tinha muitas pessoas que faziam isso, porque eles usavam muito. Tinha um vaso, por exemplo, que se chamava bilha, que eles usavam para colocar leite, para botar líquidos. Então, era muito usado o barro. Então, era uma coisa também que eles conheciam. Então, o que eles respondem? Que ele modela o barro para fazer a forma melhor. Se o cara fizesse um vaso todo torto, feio, ele não ia conseguir vender. Ninguém ia querer usar aquele vaso. E aí Jesus vai, então, para um lugar, para uma outra coisa. Ele pergunta assim: e o carpinteiro? Como é que ele faz para realizar o seu trabalho? Jesus era carpinteiro, não é? O pai dele ensinou ele na marcenaria. Então, ele vai falar que ele vai lavrar madeira, vai usar os aparelhos, né, que é o enxó, o serrote, o martelo, o formão, e vai pegar aquela peça bruta e fazer uma peça bonita, uma coisa legal. Aí Jesus vem e diz assim, então, assim também é o lar, diante do mundo. Porque o nosso lar, o berço doméstico, é a nossa primeira escola e o primeiro templo da nossa alma. Então, dentro do nosso lar, tudo que a gente aprender dentro de casa é o que a gente vai levar para o mundo. Então, tem que ser o quê? Assim como o oleiro, assim como o carpinteiro, assim como o pescador, a gente tem que procurar ter o melhor conteúdo para levar. Então, ele diz assim: é no lar que tudo se inicia. Então, se o comerciante escolhe a melhor mercadoria, o carpinteiro usa as ferramentas para fazer o melhor barco, como que a gente vai ter uma comunidade segura e tranquila sem que o lar também se aperfeiçoe? Então, tudo começa na nossa casa. A paz, a harmonia, a alegria, o trabalho, tudo que a gente faz dentro de casa, um dia a gente vai aplicar na comunidade, seja na escola, seja no trabalho, na sociedade, de uma forma geral, né? No templo religioso que a gente vai frequentar. Então, ele diz o seguinte, que a paz começa em nosso lar. E se a gente não tem paz entre quatro paredes, como que a gente vai ter harmonia e paz das nações? Né? Então, acho que tem não sei se era o Gandhi, que falava assim, que a paz começa dentro de nós, que não existe caminho para a paz é que é o caminho. E a gente tem que pensar nisso, né? Porque a gente tem muito, às vezes, tem que procurar dentro de casa ter essa harmonia para que ela possa ir para fora, né? Das nossas vidas.
E aí Jesus fala assim, se nós não aprendemos a amar o nosso irmão que está mais próximo, como nós vamos respeitar a Deus que nos parece tão distante? Então, o amor é uma coisa que vem de dentro de casa, né? E aí Jesus, então, diz a Pedro, a mesa da tua casa é ao lado do teu pão, e nela recebe do Senhor o alimento de cada dia. Quer dizer, olha como é que é importante, né? Que a gente tem na nossa casa, essa alimentação, na hora da refeição, é muito importante o comportamento que a gente tem. Porque toda a comida que a gente come ou que a gente faz, ela recebe as nossas energias. Essa energia pode ser boa ou ruim. Então, que é bom que a gente esteja bem, harmonizado. Eu me lembro que a minha mãe, quando a gente estava na hora da refeição, ela falava, se alguém começasse a discutir ou falar alguma coisa desagradável, ela falava assim, olha, se você não tem nada de bom para dizer, então você fica em silêncio. Porque a gente não pode trazer essa energia ruim para a hora da refeição. Então, até quem está fazendo a comida também tem que ter bons pensamentos, pensar coisas boas, ter boas atitudes, para que a comida carregue uma boa energia. Aí ele fala assim, Jesus, olha, por que não instalar ao redor dela a sementeira da felicidade, da paz, na conversação e no pensamento? Olha como é que é importante Jesus está falando. Porque não é só conversar, é no pensamento. Porque todas as nossas... Primeiro a gente sente, né? Aí a gente pensa, e esse pensamento vai ter a qualidade do nosso pensamento, e aí vem a conversação. E depois a ação. Mas tudo isso depende do quê? Daquele primeiro sentimento. Se você tem um bom sentimento, você vai ter um bom pensamento, vai ter uma boa conversação, e aí vai gerar uma boa ação. E é por isso que Jesus conseguia fazer com que as pessoas ficassem perto dele, porque ele tinha tudo isso, um bom sentimento, um bom pensamento, uma boa conversação e uma boa ação. E é por isso que ele é nosso modelo e guia. Né? Na doutrina espírita a gente aprende que Jesus é o nosso modelo e guia. Aí Jesus convidou Pedro e a sua família para essa boa conversa, para essa meditação, abriu as escrituras sagradas e inaugurou o primeiro culto cristão no lar. E isso até hoje a gente faz. Todo mundo pode fazer, toda semana, no mesmo horário, dependendo de preferência, num dia que a família, a maior das pessoas pode participar. Se não puder todo mundo, uma parte, ou até sozinho a gente pode fazer, isso a gente já falou semana passada, na outra aula, né? E na época Jesus abria as escrituras, eram esses rolinhos aí, que eram os pergaminhos, que na época não tinha o livro ainda. E nesses livros e nessas escrituras estavam todos os ensinamentos do Antigo Testamento, que também são válidos, a gente também deve aprender, não é? Então, vamos fazer a nossa palavra cruzada? Alguém já começou a fazer ou não? Vamos lá, vamos ver quem que sabe, ó. A primeira palavrinha, aqui do lado direito, ó, está em ordem alfabética, tá? São as palavras que estão grifadas no texto que a gente mandou, né? E aqui elas estão em ordem alfabética. Aí a primeira palavra tem um E no meio, e a descrição dela é a seguinte, ó. Astros que têm luz e calor próprio, e brilha à noite no céu. O que que é? Você sabe, Justinho? Estrelas. Ah, isso mesmo, estrela. Acertou! Mas eu acho que meu negócio está errado. Acho que tem um quadradinho a mais ali, ó. E-S-T-R-L-A. No meu desenho aqui não está certinho. Está sobrando um quadradinho. Ó, Só está sobrando um só. está sobrando um quadradinho aí, tá? Mas é estrela sim. Vamos lá, o segundo, ó. O segundo tem um V, né? Ah, só lembrando, né, que aqui na vertical, ó, está escrito Evangelho no Lar, né, que é o tema da nossa aulinha, né? Evangelho no Lar. A segunda palavra, a descrição dela é a seguinte, ó, troca de mensagens entre duas ou mais pessoas. O que que é? Conversação.
Muito bem, Justina. A Isso é assim. Justine, ela fez antes. Tá certo, é isso mesmo, conversação, né? Era o que Jesus fazia, né? Conversava, e a gente, quando a gente conversa, e conversa bem, conversa legal, é muito melhor, né? Uma conversa alegre, uma conversa mansa, mesmo que você tenha que discutir com alguém, que você discuta com educação, né? Para trocar ideias. A conversação serve para trocar ideias. Vamos lá na terceira. A terceira letra é um A, e ele diz o seguinte: que exige força muscular para ser feito, precisa de disposição e capacidade. Trabalho. Trabalho, muito bem. Trabalho, né? Muito bem. Trabalho, né? Agora, tem o trabalho material e tem o trabalho espiritual, né? Trabalho no bem, né? Que é o que a gente, às vezes, esquece de fazer ou não dá muita importância, dá prioridade para o trabalho material, que é importante também. Mas para a espiritualidade vale o trabalho no bem. Vamos lá, a quarta tem um N lá na penúltima. Faculdade que tem como objetivo o conhecimento e a inteligência. Vamos para chutar, não? Justinho? Pode falar, Justinho, você já sabe ou não? Você Quando a, sabe, quando Juju? a pessoa para, põe a Pensamento. pensamento, isso mesmo, pensamento. Ah, Pensamento, né? Que a gente tenha sempre bons pensamentos, né? Porque pensamentos ruins só faz a gente andar para trás. Agora número 5. Número 5 a penúltima letra é um G. Aquele com quem se tem uma relação de amizade, de afeto e de companheirismo. Essa é fácil, hein? Amigo. Amigo. Eita, amigo Jesus, né? Nosso melhor amigo é Jesus, né? Depois, vamos lá. Número 6. A segunda letra é um E. Eu é que eu nunca sei. Tem alguma professora para me falar se é eu é? Ou tanto faz? tanto faz. Tanto, né? Eu Figu- é. Figura central do cristianismo, o espírito mais perfeito que já esteve na Terra. Essa aí é o Jesus. Jesus, isso mesmo. Muito bem. Estou mandando bem. Agora vamos lá. É. A sétima. A sétima, terceira letra é um L. Grande quantidade de pessoas. Multidão. Isso mesmo. É aquela multidão, Nossa. né? Que toda vez que aparece a multidão na Bíblia ou no Evangelho, a gente tem que pensar que significa as pessoas que seguiam, que viam Jesus, ficavam maravilhadas com Jesus, gostavam muito do que ele falava, mas que não faziam nada, né? Não são seguidores ainda do Cristo. Palavra número 8, a primeira é H. Substantivo masculino, indivíduo dotado de inteligência e linguagem articulada. Bípede, bímano, classificado como mamífero da família dos primatas. Homem. Homem, isso mesmo. Muito bem, Juju. Vamos lá no 9 agora. O 9, a terceira letra é um O. Cada um dos 12 discípulos de Jesus Cristo encarregado de difundir a palavra de Deus. Apóstolo. Isso, o apóstolo. O apóstolo é aquele que já anda sozinho, que ele não precisa mais estar. Jesus falava assim: ide de dois em dois. Então, eles iam. Aí, quando eles iam de dois em dois, que já iam para pregar sozinhos, eles já eram considerados apóstolos, né? A número 10, a terceira letra é um N. Qualidade que tenha uma alma nobre, nobre e generosa. É naturalmente inclinado a fazer o bem. Benevolência, benignidade, magnanimidade. Justine, nossa colaboradora oficial. Achou, Justine? Ó, quem tem a terceira... não, é a quarta... É a 10 essa, né? 10.
A 10, a terceira letra é M. Vamos ver. Terceira letra M. Só tem duas, sendo que uma já foi. Só tem 3 palavrinhas que tem só 2 palavrinhas que tem a terceira letra é a N. Mas uma já foi. Alguém já achou? As tia aí pode falar, às vezes a Justine. Pode? Bondade. Bondade, isso A mesmo. Juju falou antes. Bondade, bondade. Vamos lá no Muito 11. bem, Ju. O 11, a quarta letra é uma letra O. Instituição que fornece o processo de ensino para alunos com o objetivo de formar e desenvolver cada indivíduo em seus aspectos cultural, social e cognitivo. Olha que definição bonita, né? Muito bom. Escola? Ótima definição. Escola, isso mesmo. Muito bem, Juju. E ótima definição de escola. Uma instituição que fornece o processo de ensino, que tem o objetivo de formar, desenvolver indivíduo em seus aspectos cultural, social e cognitivo. Muito bom. Isso. A 12, a terceira letra é uma letra L. Contentamento, satisfação, estado durável de plenitude e equilíbrio físico e psíquico. Felicidade? Felicidade. Felicidade é bom demais, né? Número 13, segunda letra é uma letra A. Conhecimento aplicado com inteligência. É o dom que nos permite discernir qual o melhor caminho a seguir, a melhor atitude a adotar nos diferentes contextos que a vida nos apresenta. Sabedoria? Sabedoria, isso mesmo. E Juju, muito E a bem. última, hein? A última, hein? Aquele que professa, a segunda letra é R. Aquele que professa ou frequenta igreja de uma das modalidades do cristianismo. Agora só tem uma, né? Tá fácil. Quem foi riscando aí já só tem uma. Trabalho? Não, Não. trabalho já foi. Trabalho é a número 3. Quem é aquele que quem é aquele que segue Jesus? Que segue o cristianismo? Cristão. Cristão, isso mesmo. Ah, muito bem, Ah, Ju. acabamos. Ê! Acabamos, né? Então, acabamos a nossa palavra cruzada. Vou colocar aqui agora, para a gente finalizar, a música que a Manuela pediu. Depois ela vai assistir, ela vai gostar, né? Se a sua fé é como gelatina, é mole, balança, por qualquer coisa desmancha. Preste atenção no que Jesus ensina, porque a fé verdadeira move até colina. Se a paciência é como sorvete, derrete e quando esquenta desaparece. Preste atenção no que Jesus indica. Um dia a terra será de quem se pacifica. Se o seu amor é como um chiclete, é doce só no começo, depois logo esquece, grudento, puxento, estoura a qualquer momento. Preste atenção no que Jesus dizia: amai-vos como eu vos amei, sempre todo dia. Amai-vos como eu vos amei, sempre todo dia.
esforçar, ter vontade de montão, tem que doar, tem que perdoar, serena seu coração. Rapadura é doce, mas Ai, parei, desculpa. não é mole, não se quiser crescer. Rapadura é doce, mas não é mole, não se quiser crescer. Rapadura é doce, mas não é mole, não se quiser crescer. Tem que se dar, tem que se esforçar, ter vontade de montão, tem que doar, tem que perdoar, serenar seu coração. Tem que se dar, tem que se esforçar, ter vontade de montão, tem que doar, tem que perdoar, serenar seu coração. Rapadura é doce, mas não é mole, se quiser crescer. Rapadura é doce, mas não é mole, se quiser crescer. Rapadura é doce, mas não é mole, se quiser crescer. Rapadura é doce, mas não é mole, se quiser crescer. Um dia a terra será de quem se pacifica. É bem alegre a música mesmo, é bem legal. Essa música é linda, né? Eu só não consigo cantá-la, entendeu? É porque ela vai depressa, depois ela é lenta. E eu sou péssima, mas ela é muito bonita. É verdade. Muito mesmo. Profunda. Mas então é isso, né, gente? Ficou dado o nosso recado, né? Fizemos a nossa palavra cruzada. Agora, a dica é o seguinte: pegar agora o capítulo de novo, o capítulo 1, e vamos ler, que agora que a gente explicou, a gente tem um melhor entendimento, não é isso? Então, todo mundo vai ler mais uma vez, pelo menos, e aí que você vai ver que depois que a gente explica, que a gente conversa, o importante do estudo é isso, quando a gente estuda, o estudo do livro, de qualquer coisa que você vai fazer, a gente lê várias vezes, depois a gente conversa, conta para alguém, ensina para alguém, se você tiver alguém que você contar essa história, né? Olha, Jesus falou isso, falou aquilo, com isso você vai aprendendo mais, entendeu? Então, a gente vai poder finalizar, né, que está na nossa hora, e algum voluntário para fazer a prece? Eu já fiz a inicial. Lene, quer fazer, Lene, de novo? Cadê a Lene? Deixa para a próxima, Rita. Rosângela, você faz? Faço sim. Jesus, mestre amigo, agradecemos essa oportunidade de estarmos aqui reunidos, estudando o seu Evangelho. Nós temos somente a agradecer por tudo que nós temos. E que essa espiritualidade amiga possa a todos nos envolver, com fluidos de amor, paz e harmonia. Obrigada mais uma vez, e assim nós damos por encerrada a evangelização da noite de hoje. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Vou parar. Gente, boa noite, tá? Boa noite.